da gravação, que aí a gente começa. Sim, boa tarde a todos e a todas e a todos, né? Estamos aqui com a atividade do Observatório hoje via Google Meet. A professora Ana Calaças já está conosco aqui. Eu vou, nesse início, Ana, precisar de pouquinhos minutos só para dar uma apresentação do Observatório. O Observatório da Dinâmica Costeira é um observatório que é um projeto de extensão. Ele foi, na verdade, criado em 2020, lá em janeiro de 2020, com recursos, inclusive, de emendas parlamentares, com bolsas de alunos para estudantes da Universidade Federal de São Paulo, aqui na Baixada Santista, né? É um projeto de extensão com parceria entre o Instituto do Mar, onde eu trabalho, e o Instituto das Cidades, que é do campus da Zona Leste de São Paulo, também da Unifesp. Então, esse projeto de extensão ele é uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e tem o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, nas atividades administrativas de bastidores, né, emissão de certificado, proporcionando também o suporte de TI na parte toda nossa aqui do site, de atualizar o que a gente tem de vídeos e tudo mais, né. De forma excepcional, essa semana a gente está usando o Google Meet, ao invés da ferramenta que a gente tem usado, que é o StreamYard, né, e houve uma incompatibilidade no computador meu aqui, então eu não consegui resolver a tempo, né, em relação a uma configuração técnica, então a gente vai oferecer no Google Meet, e vou aqui passar para vocês os slides, espero que todos estejam vendo os slides projetados, né, Ana também vê, Ana. Então, a gente tem aqui na programação, deixa eu colocar no modo de chat, que aí eu posso acompanhar as pessoas, algum comentário, eu posso ficar olhando aqui. Então, a gente tem hoje a participação da professora Ana Calaça, né? Eu fiz um curso de curta duração em 2019 com a professora Ana, em 2019, é um curso de curta duração, mas deu para ter uma visão, assim, geral e, ao mesmo tempo, extraordinária da história da arte. Então, a professora Ana, ela é da Universidade de Santa Cecília, ela mesma vai se apresentar daqui a pouquinho, mas aí a gente tem essa vivência hoje, agradecemos a professora Ana, eu agradeço em nome da Unifesp, eu aceite para estar conosco aqui, e aí a gente vai ter essa provocação que eu trouxe para a Ana desse tema aí, das artes visuais, o mar e o oceano, né? Já que o Observatório da Dinâmica Costeira, a gente tem trabalhado no tema dinâmica costeira assuntos também diretos e indiretos, né? Além de trabalhar coisas técnicas na área de geologia, geografia física, a gente está trabalhando também a relação do homem com o mar. A relação hoje e em épocas pretéritas, vamos dizer assim. A relação hoje, principalmente com as comunidades, né? Já tivemos aqui participação da Marli Vicente, que é uma liderança comunitária lá de Cubatão, da Vila dos Pescadores, já tivemos a participação do Bibiano, né, aqui também do Sidney Bibiano, de uma localidade na margem lá da ilha de Santo Amaro, no município de Guarujá. A gente tem variado muito os temas, né, e todo o material nosso está disponível no canal do YouTube, do que temos aí de atividades desde março do ano passado, acho que a gente está chegando, sei lá, não sei o total, incluindo 2019, quase 200 palestras, né? Então, a gente está com um elenco aí grande de menu de assuntos e de pessoas, né, que estão trazendo temas muito variados e importantes, temas contemporâneos, com um propósito efetivo, né, de uma visão crítica também do mundo e ampliar a visão de mundo das pessoas de um modo geral sobre as áreas que se estuda, as áreas que se pesquisa e a relação dessas áreas com o nosso cotidiano. Na sequência aqui teremos o professor Cláudio Belmonte, amanhã, dia 18, também via Google Meet, eu vou mandar para os inscritos o link, né, um pouquinho antes do início, de 16 horas, professor Cláudio Belmonte, engenheiro florestal, colega meu da Federal Fluminense, trabalhamos juntos lá por 21 anos, ele se mantém lá na UF, em Niterói, eu aqui vim para cá há 8 anos para Santos, e ele vai trazer esse assunto de classificação de vegetação. Teremos aí o Guilherme, só que não será no dia 19, ele agora em pouco mudou a data para a semana que vem, então vai ser no dia 26/11, o que está no dia 19 nesse slide está mantido, mas a data é 26, então na sexta-feira dessa semana a gente não vai ter a participação do Guilherme, mas ele estará conosco no dia 26. Ele teve imprevisto de trabalho, já me pediu para alterar a data. Eu já consegui mudar no Facebook,
LinkedIn, no site nosso, mas eu ainda vou fazer uma varredura para ver se eu já atualizo em outras redes sociais que a gente tem divulgado essas palestras, né? Na sequência, teremos aí na semana que vem o Marcelo Sperri, oceanógrafo da UERJ, trazendo a temática de desafio e perspectivas para a mineração marinha no Atlântico Sul, numa visão de um profissional da área de de oceanografia, né, com também interface com geologia. Teremos no dia 24 o Alessandro Atanes, né, que ele é aqui de Santos, ele é um rapaz da área de letras, né, ele vai trabalhar uma provocação também que eu trouxe para ele, de literatura, mar e oceano. Já tivemos algo parecido com a participação dele na Pinacoteca de Santos, lá em 2019, numa atividade presencial, foi muito bacana, né? A gente trouxe um pouco assuntos de literatura, ele é autor de livros também, o Alessandro, então a gente vai, além de Fernando Pessoa, navegar um pouco em relação à literatura com essa provocação que eu trouxe para o Alessandro, né? Teremos na sequência uma roda de conversa, está como palestra, mas é uma roda de conversa, saneamento básico, né, como bem comum. Professor Daniel, professora Gabriele, a Cecília e eu, a gente vai estar junto para discutir um pouco a sutileza, né, e a complexidade dessas relações aí vinculada a saneamento básico. Então, é uma abordagem interessante aí. Teremos a historiadora, né, Ana Maria Santiago, lá em dezembro, já vamos chegar em dezembro, né, ela vai trazer a tese de doutorado dela, um assunto que ela trabalhou na Ilha Grande, lá no litoral sul do Rio de Janeiro, do Caldeirão do Diabo a Paraíso Ecológico, né, ela faz referência na tese de doutorado, né, dessa conversão da Ilha Grande, né, pensando no presídio, né, nos presídios que lá havia, né, e também no Parque Estadual da Ilha Grande, que aí a gente está trabalhando em assuntos contemporâneos, na perspectiva do lugar, né, são valores vinculados ao lugar, lá na Ilha Grande. Então, a Ana Santiago é uma potência, uma historiadora, assim, de mão cheia, tem cargos de confiança na UERJ, foi diretora da Faculdade de Formação de Professores, né, lá em São Gonçalo, que é uma unidade da UERJ, e ela é uma potência para discutir conosco essa temática do doutorado dela, que vai enriquecer bastante os assuntos que a gente vai falar também sobre litoral. Teremos a professora Jaqueline Albino, uma professora que é geógrafa, formada na UERJ, muito bacana, uma pessoa assim, muito simpática, uma professora querida pelos estudantes, né? Ela vai trazer morfodinâmica de costa de falésias, terraço de abrasão, mas ela vai falar sobre morfodinâmica de praia, de modo geral, num contexto maior, e chegar nessa questão das falésias e terraços de abrasão. Na sequência do que a gente tem programado até início de dezembro, a gente tem uma participação também de uma historiadora e arqueóloga, Beatriz Bandeira. Beatriz Bandeira, ela é arqueóloga, está fazendo doutorado na Federal de Sergipe, né, vinculado ao curso de pós-graduação em arqueologia, e ela vai trabalhar essa questão do patrimônio cultural subaquático na prática, né, e falando do naufrágio, né, do galeão Santíssimo Sacramento, que é uma embarcação que naufragou, né, na costa baiana em 1668. Então, ela é uma arqueóloga mergulhadora. Então, ela é, além de arqueóloga, ela é uma mergulhadora. E, na sequência, aí, teremos ainda em dezembro, no dia 8, eu acho que até aí a data que a gente tem palestra, né, Recursos Minerais Marinhos, com o professor Irã Correia. A gente fecha o ano 2021 com o professor Irã Correia, que esteve conosco como plateia nas lives, né, e dessa vez eu trouxe um convite a ele também para que ele trouxesse uma contribuição no campo da geologia, e ele vai trazer essa abordagem de recursos minerais marinhos, né? Então, isso aqui é o que a gente tem de programação para a nossa investida nesse final de ano pelo observatório, e é o que a gente tem de trabalho programado. Teremos na quinta-feira aí, deixa eu só falar direitinho, no dia 25/11, a gente vai ter a participação da Cecília Larsa, que ela está fechando comigo hoje, vai ter uma palestra no dia 25, mas aí a gente pode divulgar aí no site hoje à noite, né, tudo direitinho, nas redes sociais, e aí vocês vão ter o conhecimento dessa palestra da Cecília, que vai ficar para o dia 25/11. Professora Ana, agora eu agradeço mais uma vez a participação sua conosco, a Universidade Federal de São Paulo, ela abriga você, acolhe a professora Ana, que é uma potência aqui na Baixada Santista, em Santos, né, professora da Universidade de Santa Cecília,
fique à vontade aí para conversar conosco. Eu vou ficar com você aqui com o áudio aberto. Qualquer coisa eu vou falar também junto com você, porque eu acho que o ambiente que eu estou aqui está bem silencioso agora. Obrigada, Gilberto, obrigada pela acolhida, né? Uma boa tarde para todos que toparam aí o desafio, né, de falar um pouco sobre essa relação das artes visuais com o mar e o oceano. Como o Gilberto disse, é uma provocação mesmo, né? E eu gosto muito dessas provocações, porque permitem que a gente entre por outros caminhos que muitas vezes não são aquilo que a gente dentro da universidade está fazendo. A gente tem as disciplinas, tem, né, o cronograma, tem o que tem que ser feito, então é muito mais, te dá às vezes menos opções e menos oportunidades mesmo de descobertas. E realmente para mim foi um prazer imenso, porque pude fazer algumas relações que me deixaram bastante estimulada com o tema. E foi muito difícil, vou contar para vocês, fazer escolhas, porque assim, eu comecei a levantar material desde que o Gilberto conversou comigo, e assim, dá para contar a história da arte, né, desde a antiguidade até a arte contemporânea, só falando de relações com o mar e o oceano. Então, isso dá um curso, né, não dá uma tarde de 2 horas para a gente falar. E aí tive que fazer algumas opções. Então, eu optei por tratar, vocês vão ver que está dividido, né, em 2 partes, né, em uma parte do século XIX, quando esse tema ganha realmente, né, um lugar de destaque dentro das artes, e depois falar da contemporaneidade, porque é um tema que hoje volta com muita força na produção de artistas que estão engajados aí dentro de uma visão do que é a arte contemporânea e qual é o papel social que ela tem a cumprir, né? Então eu fiz essa opção, mas estou contando para vocês com toda a franqueza que foi uma opção muito pessoal, mas eu poderia ter começado lá na antiguidade, falando de Homero, falando, né, da Odisseia e dessa relação com o mar, que também é um tema, né, que seria maravilhoso, como que isso vai ser herdado pela arte bizantina, como é que isso vai depois, né, na Idade Média, cair naquela visão, né, do Mar das Maravilhas, né, a ideia dos monstros marinhos, tem toda uma cartografia. Então, assim, é um tema, Gilberto, realmente que a gente sai da pesquisa com vontade de quero mais mesmo. E eu espero que vocês também se sintam estimulados aí pela temática, tá bem? Eu vou colocar para compartilhar, então, o slide que eu preparei para a gente, porque não dá para falar de artes visuais sem mostrar, né? É muito difícil a gente falar e imaginar o que vocês estariam, né, pensando. Então, a ideia é que vocês vejam. Eu vou perguntar, o Gilberto vai me dizer se vocês estão visualizando o meu PowerPoint e se ele entrou em modo de apresentação. Perfeito, está tudo certinho, bem? Ana, está tudo certinho. Ótimo. Nossa, já gostei do subtítulo, hein? Então, lugar e não lugar. Isso aí, eu gosto muito, né? Isso aí vai para a geografia um pouco. Então, porque eu acabo usando muito de conceitos da geografia, porque como o Gilberto comentou, né? Eu trabalho na Faculdade de Arquitetura há muitos anos, aqui na Universidade de Santa Cecília, justamente nas disciplinas de História da Arte, História da Arquitetura. Eu sou também professora na Unimes, onde eu trabalho com as questões de ensino de arte, né? Não é tão voltado para a questão da história da arte, mas dentro desse trabalho com arquitetura, principalmente a questão da arquitetura contemporânea, ela passa muito por essa discussão do lugar e a gente acaba, Gilberto, indo buscar na geografia, né, essa conceituação, o Milton Santos e todos os trabalhos que são produzidos a partir dali. Então foi assim que eu dividi, pessoal, mas sempre esclarecendo que é uma divisão muito pessoal, desse momento histórico também que a gente está vivendo, vocês vão perceber isso ao longo desse nosso momento aqui, dessa tarde, né? Então, pensar o oceano como lugar e como não lugar, né? Então, para a gente pensar nele como lugar, né, o que seria esse lugar, né, do que a gente está falando? Então, eu peguei uma pequena citação de um artigo bem interessante, que chama o lugar como construção social, né? E aí, nesse trechinho, diz assim: a identidade, o sentimento de pertencimento e o acúmulo de tempos e histórias individuais constituem o lugar. Este guarda em si o seu significado e as dimensões do movimento da história.
apreendido pela memória através dos sentidos. Há uma multiplicidade de relações e especificidades da produção espacial global. Então, essa ideia de que o lugar se constitui à medida que a nossa memória, a nossa história, as nossas vivências vão tecendo relações que vão dando ao que era um espaço uma certa identidade, estabelecendo com ele uma certa territorialidade. E aí a gente vai começar pela experiência do século XIX e depois vai transitar aí para o século XXI. Então, no século XIX, pessoal, é que a gente vai ter esse tema, né, das marinhas, do mar, dos oceanos, alçado à condição de um tema de destaque, né, dentro daqueles temas que os artistas que transitavam aí pelas grandes exposições, que tinham acesso ao ensino, né, tradicional, que manipulavam os meios de produção e que estavam na primeira linha, vamos dizer assim, né, das discussões das artes visuais. E esse momento vai ser caracterizado ainda na primeira metade do século XIX pelo que a gente chama de romantismo, né? E para o romantismo, a natureza e o mar, dentro desse contexto de natureza, vai ser esse elemento que recoloca o homem de frente da sua própria humanidade. E aí vocês deveriam fazer uma pergunta, né, de imediato em relação a isso, que é assim, mas precisa, quer dizer, por que o homem precisa ser recolocado, né, precisa desse reencontro com essa sua condição de humanidade? E aí a gente pensar que essa primeira metade do século XIX é esse momento em que a Revolução Industrial vai gerar uma mudança profunda dentro das cidades, né? Então os centros urbanos vão se adensar, a quantidade, né, a questão da população, o aumento populacional, né, imenso. Você tem toda uma modificação nas formas de produção, nas formas de viver, e as cidades, né, os centros urbanos vão se qualificar como lugares extremamente insalubres, lugares onde há uma dificuldade mesmo, né, de se exercer essa relação com a natureza. E essa busca pela natureza, então, vai trazer muito de uma busca nas artes visuais por um reencontro do que nos faz humanos, né? O que nos caracteriza, como é que nós nos portamos diante dessa circunstância que é essa criatura que vem da natureza, que se aparta dela, que agora ganha uma consciência de que se separa da natureza e que aí questiona, bom, mas então quem eu sou? Né? O que é essa minha nova condição? Então a gente vai conhecer 3 artistas, e os 3 pertencem a esse momento romântico, e 3 obras. Né? Eu peguei uma de cada, a gente poderia ter feito uma seleção maior de cada um, porque eles se dedicam a esse tema da natureza com uma certa frequência. Gilberto, eu vou dizer, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, ao longo da minha fala, não há nenhum problema para mim. Não sei se o Gilberto consegue ir vendo o chat, né, se alguém quiser colocar alguma coisa. No chat eu estou vendo aqui que as pessoas não se manifestaram ainda, mas eu vou abrir aí o áudio, pode ser, Ana, para as pessoas... Pode sim, eu não tenho nenhum problema. Tá bom? Tá ótimo, eu não tenho nenhum problema. Aí as pessoas podem também se manifestar por áudio. Perfeito. Olha, liberei o microfone de todo mundo. Caso a pessoa queira se manifestar, é só a pessoa abrir o microfone e depois desligar, tá bom? A qualquer momento que vocês, né, tenham alguma dúvida, queiram fazer alguma observação. Pode fazer uso da mãozinha também, levantar a mãozinha, porque aí dá uma ordem aí, se tiver muita gente concorrendo para falar, tá bom? Tranquilo. Então, eu vou dando continuidade aqui. Então, esse quadro, um quadro que fez muito sucesso quando ele foi apresentado. O autor é o William Turner, né, um artista que teve também, assim, em vida, né, um artista polêmico, mas que desfrutou de um reconhecimento, né, muito grande, um artista inglês.
E a Inglaterra é um dos locais onde essa relação com a natureza, né, assim, do romantismo, foi muito intenso, né, ter essa relação com a terra, né, essa relação com a paisagem, o jardim romântico inglês, né, é muito forte, muito conhecida a história. E esse quadro, à primeira vista, né, a gente olha uma paisagem muito, para nós, né, vai ter um mar assim muito nostálgico pelas cores, né? Então é um pôr de sol, a gente tem essas tonalidades que vão para o rosa, para o laranja, para o amarelo, né? Um pouco de cinza, porque afinal de contas a gente está falando, né, de um céu inglês, né, onde essa coisa mais cinza sempre vai prevalecer. E essa água, né, com esse brilho, espelhando esse pôr do sol, e aí a gente vê dois barcos, né, na verdade um navio, que é esse grande branco que vocês estão vendo aqui, é um navio à vela, que é o Temerário, e à frente do Temerário é um rebocador, gente, essa estrutura mais escura que vocês estão vendo, com uma chaminé bem alta, que está saindo aí né, a fumaça com um pouco de fogo, parece, é um rebocador já a vapor, né? E o título, né, é A Última Viagem do Temerário, né, que ele pinta então em 1839. Bom, Temerário, gente, é um navio de guerra inglês que lutou nas grandes batalhas inglesas. Foi um navio importantíssimo, né, marcou a participação e a vitória inglesa em muitas batalhas. Mas ele está sendo substituído, porque ele é um navio à vela, né, e ele certamente está sendo substituído agora por um navio a vapor. Então, eu queria que a gente observasse como o artista vai usar de uma temática, né, que é a história, né, o conflito da tradição, né, do tipo de embarcação, do papel que ela teve na história e o momento em que ela, assim, não importa o quão ela foi importante historicamente para a vitória, ela deixa de ser. Quer dizer, ela cai em desuso, né? Ela se torna obsoleta. E ele vai ser aposentado, ele vai ser levado para um atracadouro e ali acaba, né, a sua história. E ele faz uma analogia, então o pôr do sol, né, é esse fim também, né, do Temerário, e ao mesmo tempo a ideia de que o que renasce, né, quer dizer, um barco, claro, né, para a marinha de guerra inglesa seria produzido agora, né, a vapor, com toda a questão da modernidade, mas exemplifica muito bem esse sentimento romântico, né, da modernidade vivida com extremo conflito, em que ao mesmo tempo você tem uma ideia da modernidade como algo que vai, né, trazer novas possibilidades, ela também é esse momento, né, de despedida, esse momento extremamente nostálgico, em que os modos de vida, os modos de produção estão sendo substituídos, né, se tornando obsoletos. E o mar é esse lugar, né, que vai ser escolhido para mostrar também essa natureza, e aí observem como céu e mar, né, são muito maiores do que o navio, que seria o centro da discussão, e do que o rebocador, que é muito menor que o navio. Então a gente diz que é uma ideia de natureza sublime, entendeu? A natureza, não importa o quão o homem seja capaz de produzir, né, um navio à vela, um rebocador a carvão, né, mas a natureza é algo que é capaz de engolir a tudo isso. Né? E é por isso que é a natureza que devolve ao homem a sua humanidade, porque diante dela o homem volta a se perceber como pequeno, né? Como alguma coisa que a qualquer momento você pode ter confrontada a sua forma de viver, a sua forma de ser e até a sua própria existência. Né? Então esse quadro do Turner é bastante emblemático dessa condição como o mar vai ser usado, né, para descrever essa condição humana, e não há quase ninguém. O que eu adoro nessa pintura e outras que a gente vai ver, é que não há pessoas quase. Né? Se vocês olharem aqui no cantinho direito, vocês vão ver que tem um barco pequenino com 2 pessoinhas dentro do barco, bem pequenininho aqui. Não sei se vocês veem o meu cursor, eu estou mostrando aqui com o cursor. Mas o humano, né, ele é diminuto.
a presença humana, aqui nesse caso, ela está muito mais naquilo que ela conseguiu realizar, né? Então o navio, que é uma criação humana, mas ainda assim é muito menor, né, do que a própria natureza. Então aqui eu deixei só alguns dados, né, para vocês. Inclusive esse barco, né, ele participou aí na vitória, né, da famosíssima Batalha de Trafalgar. Mas, né, tudo isso se torna menos importante, porque ele vai ser realmente substituído, né, por uma nova tecnologia. Aqui outra imagem, né, outro artista agora, o Courbet, agora francês, né, então a gente vai ver um inglês, um francês e um alemão. Os 3 artistas ligados ao romantismo. Né? E assim como o Turner, né, o Courbet também vai ter essa visão de que esse contato com o mar, né, essa proximidade com o oceano, ela é uma oportunidade para resgatar questões da própria humanidade. E aqui é um evento, é uma obra que mostra um evento real, né? Chama-se A Balsa do Medusa, ele pintou em 1818, e essa Medusa era um navio, gente, um navio de colonos franceses que estavam indo para a África, então esse momento aí, né, da expansão da França, da expansão colonialista, imperialista aí, né, da França. E esse navio, ele sofre um naufrágio, né? Eu vou aqui para os números, porque eu não ia lembrar esses números de cabeça, né? Mas a minha Siri, ela ativa com a minha voz, eu acho muito engraçado. Pessoal, aqui, olha, 365 colonos não tiveram balsas dessas salva-vidas para sair de dentro. E o que o capitão do navio faz é que ele pega as poucas balsas que existiam com seus comandados e larga esses 365 colonos dentro desse navio durante uma tempestade. O navio está bastante já avariado, né? Já se tinha a ideia de que o navio não aguentaria. Eles vão embora, né? E largam esses colonos à deriva. Os que sobrevivem montam uma jangada, né? Que seriam cerca de 149 pessoas aí, e apenas 15 sobrevivem e conseguem chegar à costa, né? Ai, gente, desculpa, eu falei Courbet, é Jericó. Eu estou aqui fantasiando a autoria. O Jericó, então, o que ele faz? Né? Ele lê a notícia num jornal, né? A gente tem que também ter em vista a ideia de como as informações vão estar circulando, né, nesse momento. Então, o jornal é a grande fonte, né, o jornal escrito, impresso, é a grande fonte de informação, né, em que as pessoas vão estar tendo contato com esse cotidiano, e saem muitas reportagens sobre o Medusa no jornal, porque o capitão, né, que foi nomeado para essa viagem, que recebeu, ele é nomeado não porque fosse um capitão de carreira, alguém que tinha uma história, né, de bem-sucedida aí dentro da Marinha Francesa, mas é o que aqui no Brasil a gente chama de QI, né, de quem indicou. Então ele teria tido acesso a essa situação de capitão de navio por uma indicação, e aí, né, vem todo um questionamento, inclusive com relação às políticas, né, dentro, né, da Marinha Francesa. São muitas reportagens que saem na época, e o Jericó, diante disso, resolve pintar a tela. Até aí a gente vai dizer, bom, tudo bem, é um tema, né, bem contemporâneo a ele, mas como ele vai se propor a pintar é que diz muito do que é essa experiência. Primeiro, porque ele visita o necrotério e ele quer ver o estado em que os corpos que foram encontrados, né, o estado em que esses corpos estão, né, a cor, o aspecto da carne, o que já é, né, para nós assim um tanto chocante, né, mas para a gente entender essa vontade que o artista romântico tem de representar algo com todo o sentimento, né, com toda a sua capacidade de dizer sobre. Depois ele vai também ver a balsa que sobreviveu. Ele manda fazer uma réplica dessa balsa e coloca essa réplica dentro do seu ateliê,
e teria ficado lá trancado, passando fome e sede, para sentir, né? Assim como esses náufragos haviam sentido, né, essa vivência, não é, de dor, de privação, né, de fome, de sede, para depois poder pintar a balsa do Medusa. Só daí a gente já começa, né, a entender essa coisa do movimento romântico. E como é que o mar, né, entra nessa discussão? A gente percebe que o mar é um lugar, por isso que eu separei, né, em lugar e não lugar. A gente vai conversando e vocês vão perceber. O mar é essa rede de encontros, né, mas principalmente nesse momento do século XIX, desse sentimento do humano diante de um mundo que está em grandes mudanças, né, que está sendo sacudido mesmo, que foi colocado completamente invertido pela Revolução Industrial. Quando a gente olha a obra, né, da Balsa do Medusa, a gente tem esse mar revolto, né, a gente tem a balsa, mas se a gente olhar com mais cuidado, a gente percebe que a grande questão aqui é o que está acontecendo nesse meio aqui. Dá para ver uma curva, né, entre essas figuras que estão em primeiro plano. Vejam que aqui à esquerda tem um homem com uma espécie de uma capa vermelha e ele está segurando o corpo de um homem morto aqui. Ao lado dele, na verdade, dos dois lados, tem metade de corpos só pela metade, né, só o tronco, tanto à esquerda como à direita, um virado para cima, um virado para baixo. É interessante porque são os opostos, né? Na sequência, a gente tem um grupo que tenta se erguer, mas que só está de joelhos, quer dizer, pouco consegue fazer algum movimento com os braços em direção à direita, porque na extrema direita a gente vai ver que tem um grupo que consegue realmente se reerguer e que está acenando, né? Enquanto tem aqui alguns dizendo como que dando a entender que eles estão vendo algo ou alguém que pode resgatá-los. Então, em meio a esse mar revolto, na verdade, o Jericó centra forças em falar sobre a condição humana diante de uma imensa diversidade como essa, porque eles tiveram, inclusive, de praticar canibalismo, né, para sobreviver durante esse tempo que eles estão à deriva nessa balsa. Então, se a gente acompanhar, né, da esquerda para a direita, a gente vai ver que esse homem que segura o corpo morto e que tem de cada um dos seus lados, né, essa metade do corpo, uma virada para cima e um para baixo, quase que criando, né, um equilíbrio de composição, dá para a gente perceber ali uma pirâmide. Ele não se importa com isso. Ser salvo ou não ser salvo parece não exercer sobre ele maior mudança, né? Ele continua impassível na sua condição, preso a esse corpo morto, ou prendendo, né, o corpo morto, com o braço, né, segurando a cabeça. E esse é um gesto, né, que depois vai ser imortalizado com o Rodin, mas bem depois, mas que é muito, tem um significado muito forte, né, de pensamento, de estar absorto em si mesmo, quer dizer, é o homem que está em si mesmo, e que o que está acontecendo em volta parece que não diz a ele, né? Depois a gente tem um grupo central que se comove pela situação, que tenta se erguer, mas que só se ergue parcialmente. Né? E um grupo que efetivamente se põe, se mobiliza, se põe em ação e que acredita na possibilidade de ser salvo, né? de ser resgatado aí. Então, é muito mais sobre a condição humana, né? Então, o mar é muito mais essa chance, essa possibilidade de falar de uma condição humana, do que uma preocupação de descrever o mar mesmo, né? A gente percebe que não há exatamente uma preocupação nesse momento do século XIX, né? De falar do mar pela sua condição, né? De investigar esse mar. É muito mais esse lugar de encontro com a própria natureza humana mesmo. Pessoal, até aqui tudo bem? E aí alguns dados aqui sobre... Não sei se depois o Gilberto quer a apresentação, se ele disponibiliza para o pessoal, para mim não haveria problema. E aí sempre deixei aqui alguns textos para indicar a vocês, né, algumas informações básicas aí. Ok, se for o caso, Ana, além do vídeo que eu vou colocar no site, eu posso botar o PDF, mas aí você depois vê comigo, tá? Tá joia.
E esse é o terceiro artista, pessoal, do século XIX, que é o Caspar David Friedrich, né, que é um artista alemão. Esse é o Monge e o Oceano, ele pinta entre 1808 e 1810, ele leva 2 anos, gente, fazendo essa pintura. E eu vou perguntar, vocês localizaram o Monge? Tá? Então, o Monge é essa pequeníssima figura, né, que caminha completamente isolado aqui nessa praia, né? E esse céu, então tem um pequeno trecho aqui de mar, né, e um céu extraordinário aqui. Ele está aqui, vou colocar o cursor próximo para ajudar vocês a localizarem, né? O Francisco aqui faz uma pergunta, não sei se é em relação à obra anterior, seria a ideia de antropocentrismo? A pergunta que ele coloca. Talvez seja a imagem anterior que você estava mostrando. Aqui, né, do Jericó. Isso. Tem o antropocentrismo, né, ele é uma ideia que vai ter uma força muito grande a partir do Renascimento, que é século XV, muito num olhar do que era a antiguidade grega, né? A partir aí de todo um investimento na filosofia de Platão, Aristóteles, né? Então, a partir do século XV, então Renascimento e Barroco, a gente vai ter uma força muito grande de pensar o homem usando, né, de todas as ferramentas que ele tem de interferência no mundo, mas sempre pensando em conseguir transformar para entender, para fazer com que esse mundo tivesse melhor qualidade para a sua vivência, né? Então, o homem como medida dessas relações. E aqui no romantismo, o romantismo vai usar como referência justamente o barroco, né? Tanto em relação a toda a forma de pintura, como um pouco de recolocar essa experiência humana no centro, né? Então a gente poderia dizer, sim, que o antropocentrismo ele está num eixo, né, dessas relações de construção de imaginário aqui do século XIX, do romantismo, sim. Acho que é possível a gente fazer essa relação. Tudo bem? Respondi? Acho que o Francisco chegou um pouquinho depois, Francisco. Você pode levantar a mão e abrir o áudio, se quiser, a qualquer momento. Se quiser, né? Não há problema. Mas o monge a gente percebe, sim. Um monge, assim, bem... Aqui, né? Ó, bem, né, acanhado aqui. E aí o Gaspar David Friedrich, ele é um artista que vai já fazer uma ponte, né, para o que vai ainda vir, né, que é a questão mais moderna, que é também muito de uma subjetividade do artista, algo muito particular ao artista, menos a condição humana, né, de uma maneira geral, mas também algo que é muito particular a ele. Ele estava vivendo um momento de depressão muito grande, né, esses 2 anos em que ele estava pintando esse quadro, foram 2 anos em que ele vivenciou um momento de imensa depressão. E aí a gente percebe mais uma vez, assim como vou voltar aqui, né, no Jericó, essa ideia da natureza como algo muito maior, né, do que o homem. Quer dizer, olha, o homem criou, né, um navio, encheu de colonos, a França está, né, nesse momento imperialista, está dominando, né, regiões na África. Olha, mas a natureza, entendeu? Quer dizer, o oceano vem, transforma o navio em nada, coloca, né, quase 400 pessoas à deriva, 100 e poucas sobrevivem, dessas 100 e poucas, apenas 15 chegam na praia. A natureza, não importa o quanto o homem consiga fazer, produzir, né, a natureza é algo que é muito maior, né, e o oceano aqui, ele né, o mar, ele tem esse aspecto, e também aqui, né, no Friedrich, quer dizer, é muito maior do que o homem. O homem, ele se sente nesse momento, e é engraçado, né, que eu sempre penso nessas contradições, nesses conflitos que são inerentes a esses momentos muito, né, de grandes transformações, que é um momento que a gente está vivendo, né, essa coisa da modernidade, da máquina, da modernidade da produção, né? O homem nunca produziu tanto, tão rápido, nunca transformou tão rapidamente, né, os meios de produção, a natureza, as formas de viver.
e ao mesmo tempo, né, como isso gera uma crise também de dizer, bom, mas peraí, né, quem eu sou diante de tudo isso, enquanto indivíduo, né? Ana, eu acho que na literatura, é claro que não vou falar das artes visuais, a gente observa um pouco isso aí, eu vou me atrever a falar com você, né? Claro, por O favor. Álvaro de Campos, lá, o Fernando Pessoa, lá com o Ultimato. Sim, Lá no não, é final, isso. quando ele afirma algo desse tipo, de fitando abstratamente o infinito, né? E um trecho antes lá, Perfeito. ele se refere de que alguma coisa assim, o homem hoje nada mais é do que esterco para o futuro, alguma coisa assim. Então, eu acho que, se me permite falar, comentar, fazer trazer esse apontamento, eu acho que me fez lembrar essa poesia, né? Que eu Não, estou... perfeito. Acho que é perfeita a tua colocação, né? Não, e Baudelaire também, a gente podia estar pegando aqui, né? Que também está muito ligado nesse momento, que vai fazer, né? Tem um poema que eu acho extraordinário, Aos Olhos dos Pobres, né? Que ele vai falar dessa transformação, desse momento, de tudo que eu sou capaz de produzir, e depois ele está, no poema, né, um homem que está acompanhado da jovem por quem ele é apaixonado, e eles se sentam, né, num desses cafés, com tudo de mais, uma vitrine da mais extraordinária, tudo de mais, né, que poderia se consumir de melhor, e chega um pai com uma criança que não podem consumir nada daquilo, e enquanto ele se comove tremendamente, né, com a visão daquele homem com a criança, e ele olha para sua amada procurando encontrar nos olhos dela, né, essa mesma comoção, o que a gente chama hoje de empatia, né, ela solta uma frase, eu não vou lembrar exatamente como é que o poema, mas é como quem diz, ai, que chato, né, por que isso? Gostaria que tirassem daqui, né, tá atrapalhando a minha experiência de desfrutar, né, desse momento. E aí ele fala, né, como eu posso amar você, né, a partir de agora. Quer dizer, então esse conflito, né, de ver que essa transformação ela está gerando também um empobrecimento, né? Ela gera, porque isso é visível na cidade, né? A quantidade de pessoas sem trabalho, a quantidade de mendigos, a quantidade de pessoas que se acidentam e estão pelas ruas, né? E que não são mais absorvidas pelo trabalho das fábricas, que migram dos campos procurando trabalho na cidade e não encontram, levam muito tempo. Tudo isso gera, o espaço da cidade é esse espaço assim que é muito conflituoso. E a gente vai percebendo como o romantismo aqui, vocês perceberam claramente, vai se evadir, por exemplo, de mostrar esse espaço da cidade. O conflito poderia ser mostrado ali, né? Os artistas podiam ter escolhido fazer isso. Quem vai fazer isso são muito mais os realistas, alguma coisa, mas também vão continuar se voltando para a paisagem. Realistas vão se voltar para a paisagem, impressionistas vão se voltar para a paisagem ainda, né? Essa questão, eu vou me desculpar, queridos, vocês estão vendo que eu estou tomando água o tempo inteiro e estou tossindo, porque eu estou com Covid ainda, eu peguei agora, esses dias. Nossa, Ana, nem sabia disso. Pois é, eu nem comentei nada, eu falei, eu não vou comentar nada, só se eu realmente ficar tossindo muito, então vocês desculpem se eu tossir, se eu estou aqui tomando água o tempo todo, mas eu estou no meio, mais ou menos, mas eu já tive ruim, mas estou bem, tá? Já passou o pior, por isso que eu nem falei nada, mas vocês vão me desculpar que eu vou tossir um pouquinho e vou tomar água aqui o tempo todo. Mas a gente está percebendo aqui, né, por esses artistas, como, apesar da cidade criar esse incômodo, né, do espaço urbano criar, ele não vai virar objeto da arte, num primeiro momento. Tá? O objeto da arte é aquilo que vai me devolver, né, esse sentido de estar aqui, de estar diante de como eu me sinto a partir da experiência que eu estou vivendo. Né? Mais do que dizer dessa cidade. Né? Então, aqui um pouquinho também das informações, né, sobre o Caspar David Friedrich. E aí tem essa frase que eu achei bem interessante, que é de quem compra a obra. Né? Então, essa obra fez muito sucesso, né? E quem a compra, gente, é o príncipe herdeiro, né? O Frederick William,
que ela é exposta na Academia de Berlim. E aí o príncipe escreve, né, sobre a obra, diz: nada pode ser mais triste, insuportável do que essa posição para o mundo, né? Uma única centelha de vida no amplo reino da morte. O centro solitário, né, do círculo. A caixa com 2 ou 3 objetos misteriosos é apresentada como Apocalipse, né? Então, essa ideia de que, olha, né, a arte está me apresentando, está me dando a ver um sentimento que às vezes é tratado, ou foi tratado num determinado momento, como sentimento de época, né, do romantismo. E agora a gente vai mudar um pouco de período histórico. A gente continua falando dessa relação do mar, do oceano, como um lugar que é constituído pelas memórias, que é constituído por uma tomada de consciência, de um contato com esse espaço do mar, né? Ele passa a ser aquele lugar a partir de onde eu reconstruo experiências. Mas a gente vai passar a falar um pouquinho de arte contemporânea, né? De como é que a arte contemporânea vai também se debruçar sobre essa questão do mar. Eu coloquei esse slide, eu não vou me aprofundar, não daria tempo aqui da gente fazer essa contraposição, né, entre arte moderna e arte contemporânea, mas dentro da arte contemporânea, né, a partir que a gente fala aí a partir dos anos 60 do século XX, né, a gente vai ter algumas transformações. Dentre essas transformações, pessoal, eu assinalei aqui uma para gente, que é essa onde a Anne Cauquelin, né, e o Arthur Danto, eles chamam de contaminação ou impureza, que é o artista que olha para a história, que vai buscar referências, né, em outros artistas, em outros movimentos artísticos, em experiências de outros campos da arte, para produzir uma arte que fale da experiência contemporânea. Então, é uma espécie de consciência profunda de que a nossa relação com o mundo, ela se faz com tudo que já houve antes de nós, e uma tentativa de conexão, tá? E aí, para a gente, então, ter um pouco, né, dessa experiência e de como o mar também tem servido, né, de campo de construção desse lugar, né, de consciência, de vínculo, né, de memória e de história, eu trouxe uma artista brasileira, bem contemporânea, que é a Adriana Varejão. Ela é carioca, então a gente está vendo aqui um pedacinho, né, da obra dela, em que vocês estão vendo que ela está trabalhando justamente com esse desenho de ondas, né, que vão se desenhando de maneira, né, pelas tonalidades de azul, e de imediato vocês já devem ter percebido uma referência muito visível, né, do azulejo português, né, que vai ser para nós uma referência muito forte de um determinado período histórico no Brasil, que é o período colonial, né, com essa chegada dos estilos portugueses. Mas a Adriana teve uma oportunidade que eu acho maravilhosa, e num lugar maravilhoso, que é em Inhotim, né? Inhotim é o maior museu a céu aberto do mundo dedicado à arte contemporânea. Então foi construído um pavilhão especialmente para a obra dela, onde a obra e o pavilhão e a arquitetura são uma coisa só. Foi a Taoca Arquitetos, né, que cria a estrutura, mas ela e a arquitetura e a obra, na verdade, são uma experiência como um todo, né? E essa obra tem um título muito provocador, né? Chama-se Selacanto Provoca Maremoto, né? Para quem é da área, né, ligada ao oceano, Selacanto já diz alguma coisa, né? Mas Selacanto provoca maremoto é uma frase que aparentemente não tem muito sentido, né? Não tem um sentido óbvio, objetivo, racional muito claro. Aqui a gente vai ver um pouquinho do que é a entrada. Então, no primeiro nível, então são 2 níveis. No primeiro nível, a gente tem uma série de paredes, algumas transparentes, algumas parcialmente, né, desintegradas, aqui como se tivessem, né, em ruínas mesmo.
E esse dar a ver, né, dependendo de conforme você vai caminhando por dentro dele, você consegue ter uma visão de outros espaços, você vai brinca já com essa nossa experiência assim, do que eu consigo ver, que leitura eu faço a partir daquilo que eu vejo, de que ponto de vista eu me coloco para ver, e o quanto o ambiente aonde eu estou me permite ver ou não, né? Veda ou desvela para mim uma paisagem, um estado de coisas, né? Então já tem toda uma discussão do olhar, da experiência nesse primeiro nível, e quando a gente chega no segundo nível, então, aí a gente tem essa aplicação da pintura em todo o entorno da parede, com essas ondas, né, que vão criando essa sensação de movimento muito forte. A gente pensar que movimento, né, é a palavra-chave do barroco. O barroco trabalha muito com essa ideia dos opostos, o barroco trabalha muito com essa ideia do encontro entre forças, né, que se opõem, mas que ao se encontrarem, né, se encaixam, elas desestruturam e ao mesmo tempo reestruturam experiências. Então, a luz e a sombra muito intensas, as dinâmicas, né, linhas inclinadas, composições muito dinâmicas. E aí a gente vai vendo como ela vai criando, a partir de fragmentos de ondas, um sentido de um movimento, como se uma grande onda, né, estivesse circulando por todo esse ambiente. Como isso é grande, é um ambiente dentro do qual você está, o teu corpo é tomado por essa sensação de movimento. E é uma obra muito instigante, muito curiosa, porque só a obra em si, se a gente não conhecesse o título, já era um lugar de muitos encontros, porque já estaria falando, não é, dessa experiência sensorial, do ver, do sentir, dessa estimulação visual, que também é tátil, à medida que ela vai trabalhar com texturas. Aqui nessa área esquerda, vocês estão vendo que mesmo as áreas, né, os quadrados que são brancos, eles têm uma textura que é uma espécie de um craquelado. Eu tenho uma imagem que vai dar para ver melhor aqui, olha, esse craquelado. Tá? Então, tudo isso, na dimensão que já é um encontro, né, de uma relação histórica, porque te remete ao barroco brasileiro, que remete ao barroco português, que remete à história da azulejaria portuguesa, que remete à influência chinesa, porque esse azul é o azul chinês, e que remete à influência árabe, né, porque a entrada dos azulejos em Portugal é feita via Espanha, mas dos remanescentes, né, das grandes produções de azulejo a partir da cultura árabe hispânica. Então a gente percebe, não é, essa formação da arte e do mar aqui do oceano como esse lugar de, não é, todo esse encontro. Mas ela avança um pouco, a Adriana Varejão ela é uma artista, né, muito interessante. Aqui vocês estão vendo o outro lado, tá? Então esse é um lado aqui e esse é o outro lado. A gente ter uma ideia da obra como um todo. E aí, o que é, né, essa... Aqui eu já comentei um pouco com vocês, que é essa ideia, né, de remeter a questão, né, do maremoto, inclusive, porque, né, essa da grande onda, que vai como se estivesse realmente avançando sobre o teu corpo, que está ali dentro, fazendo as ligações, né, com toda a questão da história. Essa azulejaria portuguesa presente no Brasil, ela teria visitado, né, aqui na Bahia, o Conjunto do Carmo de Cachoeira, que teria sido, né, uma fonte de inspiração importante para ela, né, então essa presença da azulejaria portuguesa. Mas aí a gente chega, né, no selacanto, quer dizer, é uma parte muito curiosa dessa obra. Então, o selacanto é um peixe, né, que foi considerado extinto, mas que na verdade não estava extinto, né, uma espécie pré-histórica. Em 1938, a Marjorie Courtenay Latimer, não sei se é assim que pronuncia, Latimer, ela
comprovou, né, a existência, e são peixes que chegam a ter 1,80 m, né, são encontrados aqui, né, no sul da África, no Oceano Índico, e são peixes, né, extraordinários, imensos, né, coloquei aqui uma imagem só como referência para a gente, e peguei uma que tinha como figura humana, para que a gente conseguisse ter, né, a dimensão. Mas essa frase, né, Selacanto causa maremoto, nos anos 70, ela aparece, né, essa frase correta é Selacanto provoca maremoto, né, e ela era acompanhada de uma outra frase, né, Lerfamu, ela começa a aparecer nos muros da cidade, pichada nos muros da cidade. Aqui vocês estão vendo uma notícia do Globo, né, de 1978, que fala: aparece cada vez mais intenso nos muros da cidade, poucos ousam atribuir algum significado mais preciso a Selacanto provoca maremoto, né? E Lerfamu. Pode-se pensar até que um exercício de anarquismo poético. Mas no ar fica a nova indagação. E Lerfamu, né, também será capaz de provocar maremotos? Né? Então é uma brincadeira, e aí se fez, né, uma analogia naquela série National Kid, né, que começa a ser transmitido no Brasil na década de 60 e que segue, né, aí por um bom tempo, tem um episódio, né, em que o cientista na série fala, né, essa frase, né, que o Selacanto provoca maremoto. Né, e isso, por algum motivo, gerou esse meme, né, então talvez assim um precursor aí, né, do meme, e isso vira, na verdade, uma provocação para a gente pensar nessa relação de como a cultura gera essas absorções, né? E depois como isso retorna para o campo social, como ganha novos significados e é reapropriado o tempo todo. Então ela nos traz também, né, com essa obra, a possibilidade da gente pensar, né, como a vivência da arte no campo social, ela é refeita, né, como ela reitera elementos que são da história, né, que são das vivências que estão na sociedade, como refaz essas experiências, como devolve isso, quer dizer, é o tempo todo, né, um movimento altamente dinâmico de formação de significado. Né? Então, o Selacanto provoca maremoto na fala do National Kid tinha um sentido. Quando isso vira essa ação anárquica, né, de poesia, de uma, né, anarcopoesia provocativa nos muros, é uma outra coisa. Quando isso vira título de uma obra como essa, né, e que vai resgatar na história esse fenômeno, né, que é um fenômeno cultural dos anos 70, é outro. Né? E talvez daqui a 200 anos algum artista se aproprie, né, dessa experiência da Adriana e proponha alguma outra coisa, também a partir dessa ideia do Selacanto provoca maremoto. Né? Então, quando eu falo que a gente separou, né, nessa experiência o oceano como um lugar, né, é porque são esses encontros, quer dizer, o tema do oceano aqui permitiu a ela conectar uma série de referências, né? A história do Brasil, a história dela enquanto artista carioca, que se vê diante, né, de brasileira, diante de todo um repertório cultural e tentando dar uma resposta a essa vivência. E aí tem uma frase dela aqui, eu não vou ler tudo, que acho que não... Aqui é um exemplo, né, do Selacanto provoca maremoto, como é que ele aparecia aqui nas paredes, né, pichado nas paredes. E eu vou pegar só essa primeira aqui, não é? A pintura é minha raiz, da mesma forma que o Brasil. Tá? Então, esse refazer-se enquanto sujeito a partir, né, de uma experiência do mundo, de uma experiência de um lugar, e o oceano como esse lugar permitindo reconstruir essa experiência de ser. Né?
E para a gente terminar essa parte, né, do lugar, eu vou usar o Van Gogh também, porque eu ganhei um presente essa semana de uma amiga que viu a divulgação da palestra e ela me mandou uma coisa linda, e aí eu vou mostrar para vocês, que eu acho que vocês também vão gostar. Então aqui é uma pintura, né, do Van Gogh, que chama-se Noite Estrelada sobre o Ródano, então é um rio que vai dar no mar Mediterrâneo, e ele faz, né, essa representação maravilhosa, né, com toda essa... tem uma tensão na forma como ele usa as cores complementares, como ele usa, né, essa pincelada muito rápida, muito dinâmica, muito texturizada, né, tem muita tinta, tem uma pasta que conduz a nossa experiência, inclusive tátil, né, de apreensão dessa imagem. Então, tudo, né, se ilumina, a nossa experiência se ilumina diante dessa representação que ele cria. E aí queria mostrar para vocês o que eu ganhei, eu não conhecia, não tinha visto, né, então o Museu Van Gogh publicou um estudo, né, do Jesse Volston, agora bem recente, em que ele faz uma releitura, né, da ideia do Van Gogh, da Noite Estrelada. Eu vou sair do modo de apresentação para poder mostrar, porque isso é uma simulação em 3D, arte digital, né? E para mostrar, eu vou entrar aqui no meu... Aqui. Vocês estão... Mudou para vocês a tela? Mudou sim, agora a gente está no Instagram. No Instagram, isso. Então, esse é o Instagram do Museu Van Gogh, né? E aí eu vou pôr para vocês. Eu queria... Isso aqui. Olha isso, gente. Uhum. Então, ele cria digitalmente, ou ele recria, né, uma possibilidade de ver esse movimento, né, do mar, das ondas, a partir dessa dinâmica da textura, né, da cor, da pincelada que o Van Gogh atribui na Noite Estrelada, né? Então, esse é uma característica muito forte da arte contemporânea, que é a arte olhando, né, para a própria arte, você citar artistas, você citar experiências, você trazer esse conteúdo histórico como forma de reconstituir um laço, um vínculo, uma dinâmica mesmo, uma rede, né, de ações e consequências a partir de relações, né, que se formam. Ana, tem sentido afirmar que os artistas contemporâneos eles se contaminam, né, a partir das suas memórias, das suas outras experiências e também de experiências de outros artistas, né? Perfeito. Então, é um pouco um processo, né? Vamos dizer assim. E a criatividade Perfeito. Existe dos artistas novos, mas ao mesmo tempo você tem algo ali impregnado, né? Há alguma impregnação de outros autores. Perfeito. E esses dois termos que você usou, né, o termo da contaminação e da impregnação, são super importantes. Então, isso é um ramo dentro da arte contemporânea, né? A arte contemporânea, a gente pode imaginá-la como uma árvore com inúmeras, né, ramificações, mas uma delas é caracterizada exatamente por essa relação, Gilberto, né? Essa contaminação por uma história, por outros artistas, e isso é um enraizamento também, né? É uma arte que procura se enraizar numa experiência que você não está sozinho, né? Uhum. Em você tem uma história que você traz com toda essa bagagem, né, dessa referência a um artista, a um movimento, a uma situação, de uma condição. Então, isso está muito presente mesmo na arte contemporânea. Né? E os artistas contemporâneos, eles são entusiasmados com os outros artistas em épocas diferentes, por conta da grandeza que há das expressões artísticas, não só no campo visual, né, como em outros campos. Sim. Isso não dá para a gente negar. Claro que na história da arte, lá no curso que eu fiz com você, lá em 2019, houve épocas onde se queria se negar ao passado para se trazer uma coisa totalmente nova, né? Mas isso nos tempos atuais não é mais assim. Não. Esse é exatamente um rompimento do pós-moderno com o moderno, né? Quer dizer, o moderno rompia com a história e o pós-moderno resgata, né, essa história. Interessante.
Não, perfeito, né? Então agradeço a Ana Cláudia Sanches, que é uma amiga, e ela viu isso e me mandou um presente mesmo. E aí também, para mostrar essas relações, vou voltar aqui, né, para o PowerPoint. Então, vejam, né, o Van Gogh faz A Noite Estrelada, e não só ela, mas ele, não só essa, né, sobre o Ródano, mas a gente sabe que ele tem aí uma sequência, né, todas elas nesse momento em que ele está num momento também muito difícil, né, dele, da sua experiência pessoal. O Jesse Wolston, né, que se propõe aqui a reler essa experiência do Van Gogh e que propõe para nós, né, essa coisa do mar revolto aqui, né, que traduz em sentimento, em dinâmica, né, 3D mesmo, essa sensação. Agora, tanto o Van Gogh como o Jesse Wolston também estão, na verdade, fazendo referência a essa obra, né? Van Gogh era colecionador de ukiyo-e. Então, essa é uma obra do Hokusai, chama-se A Grande Onda, né? E o Hokusai é talvez um dos grandes mestres do ukiyo-e, que ficou conhecido na Europa. Gente, o ukiyo-e é a arte japonesa da xilogravura, e era um tipo de arte que circulava nas feiras, né? É arte popular japonesa. Então tem um mito que diz que ela entra na Europa no século XIX embrulhando porcelana. Então havia um consumo de porcelana fabricada na China absurdo na Europa nesse momento, e que era tão barata essa produção de ukiyo-e que teria se embrulhado as porcelanas nessa coisa. Hoje já não se trabalha com essa ideia, dizer, na verdade já se trabalha com a ideia de que ela foi mesmo importada, né, mas são gravuras feitas em papel arroz, gente, que é um papel finíssimo. Isso é gravado com facas num bloco de madeira. Para cada cor, eu tenho um bloco de madeira diferente e funciona como um carimbo. A tinta é a base d'água, você passa a tinta, tem uma forma toda própria de dispor a tinta sobre o bloco de madeira, então é o contrário do carimbo que a gente usa no dia a dia, né? A gente leva o carimbo até o papel, aqui o papel vai até o carimbo. E aí você, então, passa essa tinta e dispõe essa folha de arroz, né, muito fina, e consegue transferir para ela, então, né, a cor e a linha. Aí, mas é uma gravação de uma sutileza. E essa é uma das imagens, né, do ukiyo-e, que seria imagens do mundo flutuante, se a gente fosse traduzir, né, quer dizer, imagens do cotidiano, imagens do que é transitório. Essa ideia de transitoriedade, né? Então a gente consegue ver os barcos, né, com as figuras, né, dentro dos barcos muito como que se tivessem, né, muito assim, amedrontadas diante do tamanho, mais uma vez, da natureza, né, assim, da onda, né, que se sobrepõe, e lá no fundo também a onda criando uma moldura para o Monte Fuji, que aparece, né, com todo o seu desenho, toda a sua pompa aqui, como esse elemento, né, ganhando, né, uma moldura aí através dessa onda. Então a gente percebe esse encontro, né? Van Gogh se apaixona pela estampa japonesa. A gente percebe claramente que ele vai encontrar na estampa japonesa uma outra forma de constituir o espaço que não através da perspectiva matemática. A arte japonesa não usa perspectiva matemática. Desculpem. A perspectiva que é adotada aqui é uma perspectiva que a gente chama atmosférica, né, que é constituída a partir de uma observação muito acurada de como o olho trabalha, a partir do efeito atmosférico. Então a gente tem o que está em primeiro plano com maior definição, né, com maiores detalhes, e o que está em segundo plano, né, vai se interpondo planos para você criar essa sensação. Se a gente voltar lá no Van Gogh, né, a gente vai perceber essa ideia de você interpor planos, né, cortando o espaço, redesenhando esse espaço para criar o sentido de profundidade, né? Então, o mar como esse lugar também que permitiu, num determinado momento, essa reconstrução, inclusive, né,
das formas de representar o próprio espaço, em que você deixa de pensar na perspectiva, né, como um processo ilusório de criação da experiência tridimensional, e vai abrir para outras possibilidades, né, de representação, de também sensação de espaço, mas a partir de outras premissas, né. Aqui também algumas informações sobre o Hokusai, né, que é um dos grandes mestres aí. Ela faz parte dessa gravura das 36 vistas, né, do Monte Fuji. Ele tem todo um percurso onde ele vai propondo essas vistas e ela cria um conjunto com elas, né. E agora a gente vai falar da proposição, né, do que é esse não lugar, né. Então, se por um lado a gente trabalhou até aqui, né, pensando mar, oceano, como esse tema através do qual os artistas conseguem reconstruir as suas experiências, as suas memórias, relações de identidade, proposições a partir de onde vai se rever a própria questão, né, de humanizar, quer dizer, como é que eu me humanizo diante da minha condição, né, do mundo, é a natureza que me permite, então, rever essa minha condição. A gente também tem, no nosso momento contemporâneo, uma possibilidade da gente pensar como o oceano tem sido tratado como um não lugar, né? Então, eu peguei um trecho aqui do mesmo artigo, né, o lugar como uma construção social, que diz assim: o lugar se estrutura na relação do eu com o outro, o palco da nossa história, em que se encontram as coisas, os outros e a nós mesmos. O corpo situa-se na transição do eu para o mundo. O ponto de vista de ser no mundo, sendo a condição necessária da experiência humana. E aí fica uma pergunta muito forte, quer dizer, o que é que acontece quando a gente nega ou renega essa interdependência que existe do homem com o oceano, né? Essa interdependência do ser humano com uma memória, né, com os vínculos de uma história. Por isso essa condição de não lugar, né? Então o oceano trouxe duas experiências, duas situações, vamos dizer assim, e alguns artistas que entram nessa experiência, onde artistas que passam a pensar da necessidade de se alertar por uma negação que tem acontecido em relação a uma memória, a uma história, a vínculos históricos, né? E até em relação à sustentabilidade e meio ambiente em relação ao oceano. E como isso faz do oceano um não lugar, né? E que necessita de um resgate. Então, mais uma vez, agora eu fiquei com a arte contemporânea, né, e vou mostrar a vocês que é um movimento muito forte da arte contemporânea e que nesse exato momento está tendo assim, uma explosão, que é a gente tratar de questões de diversidade e pluralidade, né? Então, a gente vê, se a arte moderna, né, tinha toda uma ênfase sobre a subjetividade individual, a arte contemporânea tem um vínculo social extremamente bem organizado, claro, consciente, né? Os artistas conscientemente querem se vincular às questões sociais. Então a gente vai ver uma arte engajada, seja o movimento feminista, seja o movimento LGBT+, seja o movimento, né, de africanidade, de valorização da afrodescendência, e de sustentabilidade do meio ambiente, né? E a efemeridade a gente também vai ver em algumas das proposições que a gente vai conhecer aqui. Então eu peguei aqui um pedacinho para a primeira discussão, né, que há um consenso geral de que a poluição do oceano no mundo, né, com destroços, é um problema perigoso, né? Mas a maioria da sociedade assume uma postura passiva, né, em relação a isso. Então, essa ideia de não é lugar, né? Eu estou vendo a poluição do mar, né, com os detritos todos, muito pouco, então não existe, né? Se eu não estou vivendo isso, se isso não está no meu cotidiano, na minha realidade, é um não lugar.
Embora essa condição de passividade nos afogue, né, tanto no nível prático como psicológico, de uma maneira cotidiana, também é significativo, né, que um conjunto do mundo da arte esteja percebendo essa situação. Então, a gente vai conhecer alguns artistas que assumidamente passam a fazer da arte uma forma de testemunho, né, de que existe um oceano aí que está sendo degradado, desconsiderado como parte dessa memória, dessa história e até da necessidade de sobrevivência humana, né? Então aqui é a Vanessa Barragão, que é uma artista portuguesa. Gente, isso é uma tapeçaria que ela faz a partir de todas essas, ela vai tecendo, que parece um coral, né? Essa tapeçaria ela tece com detritos que são retirados do oceano. Tá? Então, ela vai resgatar esse material que em algum momento foi jogado, transforma isso, né, em fio que pode ser reutilizado e cria essas tapeçarias como forma de denúncia. Tá? Aqui depois, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vanessa Barragão e da sua um pouco da sua história, né? E ela coloca uma frase dela aqui, né? Esses organismos naturais vivos e complexos, né? Recifes de coral, são o coração de um imenso habitat de espécies marinhas que dependem umas das outras para sobreviver. Sem esse pilar, uma parte importante da vida marinha pode ficar perto da extinção, o que acabará por nos afetar, né? E a muitas outras espécies. Né? Ela tem um site, depois eu mostro para vocês, lindo, assim, onde ela usa dessas formas. Essa é uma artista francesa, né, a Aude Bourgin, que ela cria, também é uma espécie de um bordado, um crochê, né, mas ela coloca essas estruturas dentro dessas cápsulas de sino, né, que vocês estão vendo que a cápsula está aqui do lado de fora, criando também essa visualidade que já chama a atenção, não é, para a necessidade de proteção, né, de guardar, de rever o lugar, né, desses elementos marinhos. E aqui também uma frase dela, né, se não mudarmos rapidamente nossa relação com o meio ambiente, os oceanos estarão mortos em 2050. Seu desaparecimento acarretará no desequilíbrio desastroso em todos os níveis, né? Ecológico, climático e humano. Então, ela também trabalha, né, com elementos que são resgatados, né, do mar, mas ela acrescenta a esses elementos outros elementos mais contemporâneos, miçangas, lantejoulas, etc. E aqui um fotógrafo americano, assim, que aí quando a gente fala em denúncia, vocês vão perceber que assim, o elemento, a produção, né, dessas duas artistas, da Aude e da Vanessa, existe uma denúncia, mas tem uma beleza, né, tem uma estética, tem uma produção artesanal muito, né, assim, forte. Agora, esse artista, né, o Chris Jordan, americano, a questão da denúncia é muito mais contundente. Né? À primeira vista, inclusive, não é uma obra que nos cause um efeito estético. Né? A gente olha para isso e vocês vão dizer para mim, parece uma coisa pixelizada, né? Uma coisa assim de... Gente, isso aqui, pelo título vocês vão entender. Né? Shipping containers, né? São containers de navio, tá? É uma fotografia de 2007, tem 1,20 m por 60 m. Quando a gente olhar o detalhe, cada pixelzinho que parece, na verdade, é um container. E o que é isso? Né? São 38 mil containers de transporte, que é um número que lá em 2007, né, nos portos americanos, eram processados a cada 12 horas. Então, quer dizer, ele manipulava essas imagens, né? Então elas são criadas digitalmente para fazer essa denúncia. Depois a gente vai ver também dele, né? Aqui são outras abordagens que ele vai fazer, essa aqui já é de 2009, e aí vocês estão percebendo qual é a referência, né? Que é a grande onda, que a gente acabou de ver, que havia já influenciado, né, muitíssimo o Van Gogh e que vai influenciar aqui o Chris Jordan.
Só que aqui, gente, o Chris Jordan, ele recompõe, ele cria essa imagem, vou colocar aqui o detalhe, ó, só com detritos que chegam até a praia, tá? Então esse detalhezinho aqui, vocês estão vendo do Monte Fuji que está aqui no fundo, tá? Esse pedacinho que está aqui, ó, agora tá aqui. E aí, não sei se vocês viram que quando eu coloquei aqui a imagem, né, falando da arte contemporânea, falei que a gente ia falar de efemeridade também, né? Por que efemeridade? Porque ele cria essa imagem na praia, no chão de areia da praia, e faz a foto. Essa imagem com os detritos, isso vai desaparecer, por isso é efêmero, isso é uma característica da arte contemporânea também, você criar coisas que só estão preservadas depois por uma imagem, por uma gravação, né, por algum tipo de registro, mas a obra em si, ela desapareceu, e era também uma maneira de denúncia. E atualmente, né, o trabalho dele que eu vi, né, mais recente, aqui vocês estão vendo, olha, ele vai falar que ele vai para o Pacífico, né, e ele vai fazer um conjunto, né, de fotos de filhotes de albatrozes que morrem por ingestão de fragmentos de plástico. Né. Então, quer dizer, ele está fazendo agora uma denúncia, né? Se antes a gente tinha uma denúncia, mas ela era uma coisa mais sutil, agora a gente está, agora vocês estão vendo, né, uma das fotos que é resultado, né, dessa investida dele aqui nas Ilhas do Pacífico, aonde vai ficar muito claro, né, como é que a nossa intervenção ou a nossa negação, né, do oceano como lugar da nossa ação, da nossa vivência, das consequências das nossas ações, como isso está tendo, né, uma série de consequências para o meio ambiente, e a arte, então, se propondo a ser essa forma de denúncia mesmo dessa condição. Né? E agora a gente vai conhecer um outro aspecto, né, também dessa diversidade, que vai pensar muito fortemente e mais especificamente o Oceano Atlântico como um não lugar, né, a partir das diásporas africanas. Né, então a gente vai conhecer artistas africanos e um artista brasileiro. O primeiro que a gente vai conhecer é o Romuald Hazoumé, né, que é do Benin, jovem, também nascido aqui em 62. E a obra dele, gente, é essa de baixo aqui, que vocês estão vendo, né? Chama-se A Boca do Rei. E o que é essa obra? É uma grande instalação em que cada uma dessas peças pretas que vocês estão vendo são partes de galões plásticos, mas o mesmo número de peças que vocês estão vendo aqui é um número de seres humanos que eram colocados num navio negreiro. Né? Então, essa imagem de cima é uma imagem de 1789, que é uma gravura mostrando como é que os africanos capturados na África e que eram trazidos para serem escravos, né, no que chama de Triângulo do Atlântico, né, que é a Europa, América e África, como é que eles eram trazidos dentro de um navio negreiro. Né? Então, era quase que um estudo aqui, né, para que coubesse o maior número possível, né, de pessoas dentro desse navio, e a memória dessa experiência, imaginar, se a gente, né, por um minuto, imaginar o que é essa experiência, de estar dentro de um navio, né, em meio ao oceano, não tendo a menor ideia de para onde você está sendo levado, a ideia de não lugar, né, fica muito clara. E há aqui como ela está instalada, né, ela foi já instalada em vários museus, mas aqui é quando ela estava instalada no Museu Britânico, então dá para vocês verem o corte, né, dessas embalagens e delas colocadas aqui como se fossem, né, os corpos, e junto com isso, né, toda uma série aqui de referências à tradição religiosa africana, né, reconstruindo essa experiência. Aqui é um detalhe do que é a gravura, né, da colocação das pessoas dentro do navio negreiro. Né? E aqui uma outra montagem também que o Romuald Hazoum faz, né,
Aqui já é uma montagem que foi feita em Paris, e essa ideia, não é, há um levantamento que por dia se morriam cerca de 14 pessoas, e que eram jogadas ao mar. Então o oceano, nessa segunda sessão de obras que a gente está vendo aqui, que a gente vai conhecer esses 3 artistas, ele vai ser esse não lugar onde os corpos mortos vão ser jogados, onde não há direito à memória, não há direito à história, não há direito a vínculos afetivos, né? E hoje tudo isso está sendo resgatado com muita força, através de uma arte profundamente engajada, que fala no que aconteceu, não simplesmente como uma denúncia, mas para reescrever essa história e possibilitar transformar esse não lugar, né, do passado, onde as pessoas não tiveram condição nem mesmo de saber onde elas estavam, para onde estavam indo, o que seria feito das suas vidas, em uma possibilidade de uma nova vida para aqueles que são descendentes dessa experiência. Então aqui é uma outra artista, que eu gosto muito dessa artista, é a Grada Quilombo, é uma artista portuguesa, mas que está radicada na Alemanha, e que fez bem recentemente, agora em setembro, no MAAT, né, que é o Museu de Arquitetura em Portugal. A gente tem um espaço aí junto ao Rio Tejo muito dinâmico, uma parte do antigo porto que foi toda desamizada e que tem uma sequência de museus. E ela monta, então, essa obra, que é muito semelhante em alguns aspectos, né, com a obra anterior, porque também vai trabalhar com essa imagem muito forte, que é a imagem do navio negreiro, né, e ela realiza uma performance também junto a essa instalação. Então, aqui vocês estão vendo, são pedaços de madeira que foram queimadas, e eu não sei se aqui à esquerda vocês conseguem ver que tem palavras escritas, são poesias que estão escritas em alguns desses blocos de madeira. Essa é a Grada Quilombo. Aqui dá para a gente ter uma visão um pouco mais ampla do que é a obra, de como é que os blocos estão dispostos, né? E aí fica muito claro mesmo essa aparência, né? Eu vou colocar aqui uma imagem aqui do navio, né? Então aqui é o estudo onde ela localiza cada uma das madeiras, aonde vai ficar, como é que vai ficar esse desenho, e claramente você percebe esse desenho, né? Então essa instalação, o nome dela é O Barco, né? Então ela diz, preciso contar essa história, mas da forma correta, né? O que ela chama de forma correta? É dar voz, né, a toda a transmissão oral que foi sendo passada entre as gerações do que foi essa experiência, né? Então são 140 blocos de madeira queimada, né? E aí é muito significativo que isso aconteça em Lisboa, porque os portugueses lideraram realmente o comércio de pessoas, né, para a escravidão, de pessoas africanas vítimas, né, da escravatura, e Portugal pouco ainda se coloca para fazer essa discussão nos espaços culturais portugueses. Por exemplo, Portugal tem um museu maravilhoso do Oriente, né? Quem já foi a Lisboa talvez conheça esse museu, que é um museu espetacular, falando, né, do Oriente, mas não tem um museu que fale da África e do que foi, né, esse movimento mesmo de escravidão. E aí teve também, né, nesse espaço uma grande performance da Grada com uma série de artistas, e é uma retomada desse espaço, né? E aí algumas falas dela que eu acho importantes, né? Então, os monumentos do período colonial que se encontram em várias cidades europeias e também em Lisboa são como icebergs. Mostram apenas uma parte da história, fazem uma glorificação de um período, de uma aventura, e no fundo estão os oprimidos, os corpos que viajaram aos milhares no fundo dos barcos, né? Então, as frases que estão escritas, né, elas estão escritas em 6 línguas, né? Então, inglês, árabe, crioulo, iorubá
Quimbundo e Tsuana. E são uma dor, é uma revolução, uma alma. Uma memória, uma morte, uma dor. Uma alma, uma memória. Uma ferida, uma morte, um esquecimento. Né? Então, a ideia é que eu preciso reconstruir esse lugar a partir de tecer novamente essas memórias que foram negadas, né, num determinado momento a essas pessoas. Então, é uma experiência muito forte, né, muito intensa. Né? E aqui é o momento, alguns dos artistas aqui no momento da performance. E ela diz, só com beleza e poesia se consegue abraçar as pessoas. Né? Meu trabalho é criar essa poesia estética para que qualquer pessoa fique tocada através da contemplação e das perguntas que podem surgir. O que me interessa mais é suscitar essa reflexão. É como um jardim mágico, né? Que o barco é esse lugar, né? Onde o oceano está presente na sua ausência. Né? Pelo barco, eu digo esse oceano que foi atravessado. Né? Eu reconto esse oceano que deixa de ser um não lugar e passa a constituir, né, o lugar da memória. E aí o artista brasileiro, né, que está na Bienal, gente, está acontecendo a Bienal de São Paulo nesse momento, é considerada uma Bienal ultra engajada, né? Não sei quem gosta aí de acompanhar, Gilberto deve estar acompanhando as discussões da Bienal. Uma coisa assim, mas a gente não está... É fantástico, Ana, esse assunto é, de fato, transformador dentro da gente, né? Mas vamos lá, Ana. E é o Arjan Martins, né, que é esse artista carioca, né, também, aí super jovem, e essa é a obra, né, que está na Bienal, ela chama-se Complexo Atlântico Oceano, né, e que fala exatamente, né, dessa mesma experiência, que é através da arte buscar reconstituir a essa experiência da diáspora africana, né, uma história, uma memória, um lugar, uma ação, para que não seja mais, não é, a história dos escravizados. Né? Não, é a história dos povos africanos que num determinado momento foram escravizados, mas cuja história é muito mais ampla, muito mais profunda, cujos laços, cujos vínculos, né, estão muito além disso e que precisam ser resgatados. É uma pintura muito grande, quando a gente está diante dela, essa mulher, né, de amarelo, com esses braços abertos, né, assim, tem essa experiência, é como se ela nos abraçasse, nos trouxesse, né, para dentro mesmo da obra, então a escala chama para essa experiência tátil muito forte. É um pouco do que estávamos vivendo, e são as palavras dele, né? Essa complexidade no mundo, violência, desigualdade, processos migratórios, globalização, uma pluralidade de temas. Essa ideia de uma obra acabada, para mim, é uma convenção. Eu gosto de mostrar esse processo do vai, desiste, volta, insiste, renuncia e retoma. É um trabalho que não tem um programa, mas um embate, né? Então, essa ideia do artista que pega um tema que não é um tema apenas ao qual ele vai se remeter, mas que ele está imerso nesse tema, gente, né? Para além do pescoço. Então, o embate com a obra é um embate com a sua história, com a sua vivência, com a sua memória, com quem você é, né, de onde você vem, que história foi contada para você sobre quem você é, como você se sente e como você, num determinado momento, descobre que o que não foi dito era muito maior, né? E envolvia muito mais raízes do que aquilo que foi contado. Então, o resgate do que não foi dito, né, que é fundamental nessa experiência. E aí eu vou caminhar aqui, já estou finalizando, eu vou mostrar, e antes de eu falar aqui, eu vou só mostrar uma coisa que eu não coloquei, porque eu fiquei com medo
que não desse tempo, mas para mostrar a vocês como isso é um tema muito contemporâneo, né? A gente tem um artista que é chinês, né, o Ai Weiwei, e ele fez também uma referência agora ao mar Mediterrâneo e aos imigrantes, né, as tentativas de migração. E essa obra, inclusive, teve em São Paulo, no Parque Ibirapuera, né, esse bote super lotado aqui de pessoas, né, e que remete a uma situação muito, né, do nosso tempo, que é essa situação que está acontecendo ali no Mediterrâneo, das tentativas de imigração de estrangeiros, né, então a questão da xenofobia, a questão... Então, de repente, o mar, né, e aqui é uma outra obra dele, com 14 mil coletes salva-vidas, né, que ele cria, e que ele vai buscar esses coletes, né, em grande parte entre os coletes que foram usados por pessoas que fizeram essa travessia, né, através do mar Mediterrâneo, e que vão, né, principalmente parar nessa ilha, que é a ilha de Lesbos, né, que é uma das mais afetadas pela chegada diária, né, dos refugiados. Então, esse compromisso que a arte contemporânea, né, acaba buscando, né, e que retoma a ideia do mar, do Atlântico, agora também do Mediterrâneo, falando da questão da imigração, a arte tem um compromisso por né, por esse viés da arte contemporânea, de fazer ver essas experiências sob uma nova ótica. Tá? E aí o último slide eu deixei aqui para depois abrir para a gente conversar, né? Quando eu morrer, voltarei para buscar os instantes que não vivi junto ao mar, né, da Sofia de Mello uma escritora Breiner, que eu acho que é extraordinária, né? Uma então, essa escritora experiência. Que até a Maria Bethânia fez referência nas músicas. Adoro, né? Aqueles 2 CDs de Maria Bethânia que trata da água, do mar e tudo, acho que foi ali que a Sofia se tornou mais conhecida. Eu até deixei eu deixei até no YouTube um trechinho desse da Bethânia, depois se der tempo eu passo para a gente aqui. Mas, Ana, eu acho que fantástico que você trouxe aí. Bom, vamos lá, quer falar mais um pouquinho? Não, agora eu queria abrir para ouvir as pessoas, né, para ouvir você. A plateia eu vou sair Eu vou pedir para que vocês levantem a mão, caso tenha muita gente para falar ao mesmo tempo, ou então pode abrir o microfone direto. Já estou aqui com o comando. Eu queria tirar do modo de compartilhamento. Você está vendo? Não está aparecendo para mim aqui, Gilberto, como sai. Apareceu agora. Já apareceu, interromper compartilhamento. Interromper, já apertei aqui. Mas, Ana, o que você traz aí realmente é algo muito importante, né? A gente entender as relações que tem do homem com o mar, com o oceano, no campo das artes visuais, a atração que o homem tem historicamente sobre a incógnita que é o oceano, por exemplo, o mar como incógnita, né? Não só o céu, a imensidão do celeste, né, de sideral, como também o próprio mar e oceano, algo assim além da vista nossa, né? E é incrível como eu tenho um tio que foi falecido, mas ele foi artista, pintor, escultor, pianista, um cara muito bem dotado de muita coisa nessa parte de escultura também, de pintura. Ele também tinha uma vocação forte com o mar, apesar de não morar muito próximo do mar, né? Mas o mar desperta muita curiosidade no campo do romantismo, né? Mas, ao mesmo tempo, no campo da diminuição humana, no sentido da imensidão da natureza, né? Esse contraponto que a gente vive também na questão do nosso rotina, em relação à grandeza que tem da natureza. Então, eu acho que você traz vários apontamentos através desses autores, que foi só uma amostragem pequena do que tem de obras, né, pinturas, etc., que trazem essa questão da temática marítima ou marinha, né, como elemento importante para a composição dessas obras, né? E, ao mesmo tempo, a gente viu um pouco, né, com a Ana, na arte contemporânea. Ana, por favor, me interrompa se eu estiver falando coisa errada, hein? Mas na arte contemporânea é sempre interessante entender
da intencionalidade, né? Essa questão política também, a visão crítica, essa questão da denúncia, como a Ana trouxe, né? E no campo também da exposição também de algumas coisas que não são expostas na sua essência, né? Em termos de vida, de cotidiano, e ao mesmo tempo permite, né, na minha perspectiva muito particular, um impacto que nos dá condições de ampliar um pouco a visão de mundo, né? Então, apesar de nem todo mundo no planeta é historiador, nem todo mundo é entendido de arte, né? Mas a gente tem percepções, né, no nosso cotidiano a respeito dessas intencionalidades. Então, eu acho que justamente quando se estuda um pouco a história da arte, estuda-se essa parte da arquitetura também, que é uma parte importante, muito conectada com a arquitetura, né, e urbanismo, essa questão do espaço concebido na perspectiva dos arquitetos, você tem traços importantes no campo estético, né, que remetem também momentos históricos também, na história do homem no planeta, né? E é interessante demais isso. Então, vamos ver aí quem está presente. Eu só estou meio provocando aqui, não vou nem me atrever a falar muito além disso, né? Porque é mais no campo talvez da curiosidade das pessoas. Deixa eu olhar as pessoas que estão por aqui. Olha, teve gente que saiu, né? O nosso amigo aí, eu acho que o Antônio deu uma saída, estava no trabalho, mas já está em casa, já voltou aí conosco, né? E o Francisco, não sei se ainda continua conosco, parece que sim, o Francisco Gonçalves, ele fez uns comentários no chat, né? Ele é muito falador, né? Escreve bastante coisa, né? Mas as pessoas podem também abrir o áudio aí. Seria ótimo ouvir as pessoas, né? Saber como é que elas estão vivendo essa experiência, né? Porque isso está muito no nosso cotidiano. Esses artistas estão tentando trazer um pouco, né, dessas experiências através de uma aproximação da arte com o cotidiano. Então tem acontecido muita coisa de performance, tem acontecido muita coisa, né, de arte nas ruas. Esses dias em Santos teve um balé, por exemplo, que aconteceu na praia, né? Um balé da cidade de Santos se apresentou, então a pandemia teve também esse lado, né, de repente criar ou forçar as pessoas a repensarem os espaços. Se vocês têm passado por alguma experiência, se confrontaram aí com alguma experiência, queria ouvir vocês. Será que o comando que eu dei, deixa eu até conferir aqui se o comando que eu dei está certinho para as pessoas ativar o microfone, está ativado para todo mundo, né? Eu vou até ativar vídeo. Eu fiz tudo, abri tudo, compartilhar a tela, ativar vídeo, para poder as pessoas ficarem encorajadas, né? Mas, de qualquer forma, é isso, né? O que a gente vivencia na rua e na vida nossa, apesar a pandemia ainda impede a gente estar muito à vontade nas ruas. Olha, tem alguém aí, é Francisco. Diga, Francisco. Não, só para vocês não ficarem tristes aí que ninguém manifestar, pô. Francisco é parceiro, né, Francisco? Ele está em todas as lives aí. Realmente é interessante. Eu acho que os artistas estão tendo essa necessidade, tentando facilitar o entendimento das pessoas, procurar mais fácil transmissão das informações para os espectadores, né? Então tem que transformar uma forma que agrade o público, né? E o público consiga assimilar a ideia mais facilmente. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem uma educação, vamos dizer, uma educação fragilizada em questão de artes, né? Pouco acesso à cultura tradicional, de acesso a museus, pinacotecas, né? São poucos, a gente pode falar que nós temos pouco, então nem todos têm essa história da arte no sangue, né? É meio a cultura, né, Francisco? É meio um pouco que a gente herda da cultura nossa, né? Apesar da juventude hoje estar muito conectado com a arte periférica, com expressões, né? A arte contemporânea promove, na verdade, performance, né? E tem essa questão também regional, né? A gente tem no Brasil, no interior brasileiro, Goiás, Minas Gerais, muita coisa que tem se manifestado de grupos novos, né? Jovens grupos, né? Em várias expressões artísticas, né? Não só nas artes visuais, mas é um pouco isso, né? Ainda há muito o que se tornar evidente do ponto de vista desse protagonismo local, né? De coletivos, de cultura.
Uma das coisas boas, Francisco, que a gente teve lá no governo Lula foi o ponto de cultura, né, que o Gilberto Gil promoveu numa proposta muito inovadora na época, né, que até hoje a gente ainda tem isso como ainda repercute isso ainda hoje, talvez com não tanta intensidade, né, mas isso, olha, foi uma semente que o Gilberto Gil trouxe a nível nacional em termos dos pontos de cultura, que foi assim algo extraordinário, né? Porque a gente não percebe talvez muito, a mídia acaba massificando um pouco, né? Talvez não evidenciando todo esse potencial cultural que a gente tem, né? Mesmo em pandemia, a gente tem muita coisa acontecendo, né? Outra questão, acho que também tem muita experimentação, é muita tecnologia nova, muita coisa nova, e os artistas estão experimentando coisas novas também para ver qual a reação do povo, né? Para tentar... E tem também as formas de linguagem, né? Eu acho que a Ana pode me ajudar um pouco nisso, né? As formas de linguagem também, elas se modificam, se adaptam, né? Às tecnologias, mas, ao mesmo tempo, há artistas e autores, né, preocupados com o conteúdo, né? Com a essência do que vale, de fato, assim, como proposta social, né? Então, eu acho que, em épocas do passado, né, a arte teve... Talvez alguns artistas tiveram alguns artistas no passado, até desinteresse em que o interpretador ou aquela pessoa que tenha contato com a obra tenha impacto efetivo, né? Às vezes os autores nem querem explicar a obra que ele produziu, nem tem interesse nessa explicação no sentido de provocar ou não reações do público em geral, né? E a gente vê hoje uma necessidade assim latente, né? Uma necessidade assim quase que visceral dessa questão do social na arte, né, nas expressões artísticas, né, como a Ana trouxe, né, os movimentos que a gente tem de diminuir direitos humanos, ou então de opressão, de tudo isso que a gente está vivendo, que nunca a gente imaginou viver por tanto, tão concentrado em pouco tempo, nos tempos atuais, coisas que até então a gente nem imaginava que voltariam, né? Até no campo da medicina, a gente pensar que a gente tem aluno que tem tuberculose, olha só, isso é só um exemplo, tá? Não vou dizer que isso aí... A gente vê que tem aluno de classe média, independente da classe social, com tuberculose. Como você imagina hoje, em tempos atuais, ter tuberculose novamente? Mas saindo da área de saúde, vamos voltar para a área de arte, a gente tem muita coisa hoje de grande valor que está sendo produzida e que a gente ainda não vê tudo, né? É isso que a gente observa quando a gente vai para as redes sociais que não são tão badaladas, né? Nessa questão mais do individualismo das pessoas, da juventude, você tem outras redes com propostas, né? As mídias sociais são instrumentos para que se formem redes, por exemplo, mas algumas redes de alguns coletivos têm propostas ali, tem conteúdo, tem consistência, né? Do ponto de vista de provocação, do ponto de vista de quebrar paradigma e também de combater essas questões de homofobia, questões aí de xenofobia, etc., né? Que isso está enraizando, né, de forma meio ainda permanente no nosso dia a dia, né? Só para você ter uma ideia, Francisco, eu trabalho na Universidade Federal de São Paulo em 2021, e a gente viveu e vive ainda, né, situações aí que são assim abomináveis do ponto de vista de comportamento humano por parte até de docentes, né? Claro, a gente vivencia coisas assim terríveis, né? Então acho que a gente na sociedade nossa contemporânea, né? A gente ainda tem muito que aprender com os artistas ainda, com as expressões artísticas, com a necessidade da arte estar presente nas pessoas. Todo mundo gosta de música de modo geral, né? Todo mundo gosta de distração no campo mais cultural, mas, ao mesmo tempo, tem a arte que a gente convive nos tempos atuais, que é uma arte que ela tem as intenções, ela tem um caráter também um pouco revolucionário. Eu vou falar um pouco nesse caminho, Ana, só rapidinho. Em Atafona, lá no Norte Fluminense, numa praia que tem lá, que eu fiz trabalho de erosão, coisas na área de geografia física, tem um casal de amigos meus, um é filósofo e ele é artista, né? Eles têm uma residência artística lá. Então, olha só, o negócio é fantástico que eles estão trabalhando, com propostas fora da caixinha. Tem o Teatro Erosão, por exemplo, com população local, né? Com artistas locais.
essa coisa do protagonismo local nas expressões artísticas, seja no teatro, seja na dança, seja nas artes visuais, seja na escultura, né? Você tem aí avanços incríveis do ponto de vista da juventude se aproximar desses movimentos, né? A juventude que eu digo se apropriar também de potencialidades, né? No campo de se tornar protagonista também, de ampliando visão de mundo e protagonistas também nessa questão da expressão artística, né? As pessoas podem até acharem que os artistas são longe dele, né? Mas você percebe, eu trabalho com jovens, né, alunos, adultos, universitários, às vezes você percebe num grupo, numa turma que você está dando aula, nossa, aquele sujeito, aquela menina, eles têm um potencial de criatividade artística incrível. A gente percebe um pouco e você vê que as pessoas as próprias pessoas não percebem muito esse potencial. Então, eu acho que a gente está... Eu estou falando demais, pessoal, mas eu estou só expondo aqui um pouco o que eu penso, né? Porque a Ana é assim, é uma potência, e ela é fantástica em provocar a gente a refletir sobre o que ela trouxe, já dá muito caldo aí para a gente conversar bastante. Francisco, eu parei, eu interrompi o que você estava falando, mas avança aí, Francisco. Não, tá de boa. Hoje eu não estou em Santos, hoje eu vim para o Rio. Estou aqui no Rio. Bacana. Está no Rio aí, né? Eu vou comentar só o que está aqui no chat, gente, que o pessoal colocou algumas coisas aqui. Ana, beleza. Alguém comentou que teve na exposição do CCBio e tinha uma obra de arte contemporânea. Qual que era que estava em exposição? Eu não consegui localizar aqui. Acho que ela não colocou. Se quiser contar para a gente um pouco como é que foi a visita, né? A Lara também colocou aqui sobre o Carteiro e o Poeta, né? Eu amo esse filme, Lara. Nossa. Esse filme foi um filme que marcou demais, né? A metáfora, a cena, né? Metáfora. E que ele consegue explicar, né? E o Carteiro entende o que é a metáfora. Aquela praia lá, cheia de cascalho, lindo, aquela né? falésia lá. E como depende das relações sociais. A gente não tem ideia de como a compreensão de uma metáfora envolve uma rede de conexões que você tem que elaborar, né? Conexões subjetivas, né? Sobre o que as coisas são e o que elas representam, né? Então, a tua lembrança aí desse filme, né? E alguém também depois comentou do livro do Pablo Neruda também, que é maravilhoso mesmo. Valeu aí pelas colocações de vocês aqui. Tem também a Evelyn falando que está adorando aí, né? E na semana que vem vai ter literatura. Vai ter literatura. Com certeza vai vir coisa muito boa aí, gente. Porque a literatura também tem, né, um repertório aí sobre... Se eu pegar Fernando Pessoa, então daí vai dar um caldo, né? Extraordinário aí. Escritores portugueses, né? A gente também tem que lembrar da Flor Bela Espanca, né? Espanca, maravilhosa. Portuguesa, Mário Carneiro. Nossa, Portugal... Tem um elenco imenso. Manuela, da Adriana, tá? A Manuela respondeu aqui, ela viu a obra da Adriana Varejão, que legal. Eu gosto muito dessa artista, acho que ela tem, né, é muito forte, assim, a relação que a gente consegue ter, valeu. E é didático, né? Porque a gente vê na obra da Adriana essas referências lá atrás, né? Ela tem a criatividade, ela tem a autoria sobre a obra dela, mas você percebe essa questão das referências. Né? Que fica muito forte. E aí, só comentando o que o Francisco falou, tem um campo muito importante hoje, né, que é o da educação patrimonial, Francisco, que está tentando quebrar com essa resistência mesmo, que é uma coisa histórica da gente pensar que museu, espaço cultural é só para uma elite, né? E até porque as pessoas não se sentem bem-vindas de maneira geral, né? Acham que é um espaço muito elitizado, que você tem que ficar lá quieto, calado, né? Com as mãos para trás. É quase como se a gente se sentisse criança de novo, e se você fizer um barulho, alguém vai aparecer, né? Para dar uma chamada, atenção. Então, romper com essa tradição, né, está sendo muito difícil, mas existe um movimento, como o Gilberto falou, que vem muito forte de cultura das periferias, dizendo, tá bom, se os espaços culturais oficiais não nos querem, não tem problema.
A gente faz cultura em qualquer lugar. A gente faz cultura na esquina, a gente faz cultura na praça, a gente faz cultura no meio da rua, né? O que é muito legal da gente pensar, né? Que a cidade, porque a gente está saindo de uma pandemia, eu estou batendo muito nessa tecla em todas as oportunidades que eu tive, né? De fazer formações, né? Que foram muitas esse ano, por conta ano que vem tem os 100 anos da Semana de Arte Moderna, tem muita coisa acontecendo, que se a gente vai sair de uma pandemia, né, em que estamos aqui confinadíssimos, eu estou de novo 15 dias aqui, vou ficar, né, mais 10 aqui, quando a gente volta para o espaço urbano, que espaço urbano a gente quer? Quanta falta faz um espaço urbano, né, que seja estimulante, né, que seja plural, de experiências, né, visuais, compartilhado, né, democrático, onde eu encontre experiências musicais, experiências de dança, experiências de artes plásticas, de teatro, experiências híbridas, né, que deem conta das nossas necessidades, né? A cidade não é um organismo por si só, ela existe para nós. Ela não pode ser um lugar para abafar a experiência humana. Ela deveria ser um lugar onde a experiência humana fosse mais feliz, mais plena, né? E não é isso que a gente encontra quando retorna para o espaço urbano. Então a gente tem que pensar que cada um de nós tem que, de alguma maneira, ver como é que a gente pode colaborar, né, para que esse espaço urbano seja diferente, seja outro. Pode ser até diminuir o uso do automóvel, por exemplo, né? Às vezes coisas simples que cada um de nós pode fazer para que nessa volta, né, da retomada do espaço, a gente consiga ter um espaço melhor, né, de trocas culturais mais interessantes. A Nara agradece aí, se despede da gente, né? A Marcela comenta, aliás, Manuela, né? Manuela está comentando aqui no Rio, né? Brasil pós-modernismo, Está maravilhosa. Afeto, emocionantes. E essa moça, né, a Manuela, fala aí, né, faz citação do afeto, né? Eu acho que essa questão do afeto é o que é mais necessário nos tempos atuais, né? Com certeza. A questão do afeto, do vínculo afetivo, né, entre as pessoas, dentro da família, na roda de amigos, no ambiente de trabalho. Isso é que é um caminho interessante para que a gente entenda até a cidade, né, como espaço coletivo, como espaço compartilhado, com transformações e funcionalidades revistas, né, dos espaços urbanos, né, espaços comuns, né, das cidades, né. Por isso que se discute muitas revisões, ressignificações, né, no campo das funcionalidades, né. Isso é muito apropriado pelos arquitetos mesmo, mais de vanguarda, né, arquitetos mais no campo aí dos coletivos, e dos coletivos excluídos, né, na lógica do capital que a gente vive, né. Mas é isso, Ana, a gente chegou em 6 da tarde, né, eu acho que você trouxe bastante coisa aí para a gente refletir muita coisa, né. Eu volto a dizer que a professora Ana Calassi é uma potência que é da Universidade de Santa Cecília e da outra universidade que ela citou, acho que é Unimes, né? É Unimes, eu sou professora lá, numa há 27 anos, no outro há 21 já, quer dizer, é muito tempo. Já não é pouca coisa, né? E tão jovem ainda, né? E, de alguma forma, a gente imagina, né, a quantidade de alunos que já estiveram com a Ana, né, como professora, né? Muita gente aí que está no mercado de trabalho, está aí no mundo, né? Vamos dizer assim. Ana, agradeço em nome da Extensão, a professora Thaisa Stamp, né, a pró-reitora de Extensão e Cultura, ela é uma promotora, né, desses eventos que a gente tem feito pelo Observatório, e também a professora Rayane Assunção, que foi na gestão dessa professora que a gente teve os observatórios configurados no ano passado, né, e atualmente ela é vice-reitora nossa da universidade, né, a professora Rayane Assunção. Agradeço a plateia de todos aqui. Qualquer dúvida, né, eu vou colocar meu correio eletrônico, mas para quem já fez a inscrição, né, lá pelo sistema lá da universidade, já deve ter o meu correio eletrônico. Mas aí eu coloco aqui no chat para todo mundo, essa vivência nossa aqui vai
já está gravando, né? Vai ficar registrada. Eu vou colocar o link lá na própria página do Observatório, assim que o Google me retornar o link, eu já deixo disponível na nossa página lá das atividades programadas do Observatório. Ana, muito obrigado de novo. Olha, com muito carinho eu estou com você aqui, desejo que esse período de Covid saia logo. Ano passado eu tive esse Covid doido aí, lá em maio, mas eu fiquei hospitalizado, né? Foi mais difícil. Mas aí, olha, você está na fase final disso aí e com certeza você estará conosco aí 100% novamente. Obrigado, Ana. Com certeza, eu que agradeço, Gilberto, um abraço. Viu? Tá bom, eu vou me despedindo de todos aqui, encerrando a gravação. Muito obrigado. Um abraço, pessoal, obrigada a todos. Obrigado a todos.